Olá, eu sou a Karime Chucri Delay e hoje nós estamos no Guia Cast, que é o podcast da Guia Saúde, com a participação especial do Dr. Newton Dariva, que atua na área de ginecologia, obstetrícia, e hoje nós vamos abordar pontos essenciais para a gestação, como pré-eclâmpsia, diabetes e tantos outros assuntos que são essenciais para você, mulher, que deseja engravidar ou que está passando por essa gestação. Dr. Newton, muito prazer em recebê-lo. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Obrigado pelo convite. É uma honra participar do podcast. Espero poder contribuir com um pouco de informação e um pouco com a minha experiência do dia a dia. Com certeza, doutor. Bom, e para a gente começar o nosso bate-papo, queria que você contasse um pouco para nós e para todo o público que está nos ouvindo como foi, né, o início da sua carreira, essa área de especialização que você está fazendo com foco na saúde gestacional? Como que tem sido esse trajeto? A ginecologia e obstetrícia, eu levei a escolher ela pelo fato de eu poder trabalhar com várias áreas da medicina. E a GO, como a gente fala, permite que a gente tenha trabalhos na área clínica, seja reposição hormonal, seja fertilização, pré-natal e a parte cirúrgica também, que eu gosto bastante. Então, a parte cirúrgica, desde pequenos procedimentos, desde a colocação de um implanon, um DIU, cesáreas, até cirurgias de grande porte na área da ginecologia. Que legal, doutor. E teve alguém que te inspirou durante essa trajetória? Um pai, a mãe, alguém que te inspirou? Na minha família, eu sou o primeiro médico, então quem me inspirou foram meus professores da faculdade. Quando eu passei pelo estágio da GO, tive professores que me inspiraram muito, o jeito de lidar com a paciente, a própria especialidade em si, né? Essa possibilidade de a gente trabalhar em vários ramos, né? Seja clínico, seja cirúrgico. Então, acho que a minha inspiração veio dentro da própria faculdade. Que legal, doutor. E realmente é uma área muito importante. Então, é um momento único, especial para a mulher, para a família, né? Então, acredito que tenha muito essa parte, né, emocional de você estar ali trabalhando com essa paciente, com essa família. Então, como você falou, são várias especialidades dentro de uma, né? Uhum. Bom, então, para a gente dar continuidade ao nosso bate-papo, doutor, na sua experiência de rotina, quais que são as principais complicações que as gestantes podem enfrentar e que você observa que exige uma maior atenção médica? São diversas as complicações que pode decorrer na gestação. O que a gente tem que observar na gestante é que ela pode iniciar a gestação com alguma patologia pré-existente, então pode ser uma trombofilia, uma cardiopatia, pode ser uma hipertensão ou uma diabetes pré-existente já nessa paciente, ou tem patologias que vão se desenvolver ao longo da gestação. Então, tem a diabetes gestacional, tem a hipertensão gestacional, tem distúrbios de tireoide, e tudo isso a gente faz o rastreio, a gente faz o acompanhamento no pré-natal para fazer o diagnóstico o mais precocemente possível e fazer o acompanhamento adequado durante o pré-natal. E essas doenças pré-existentes, elas não implicam durante uma gestação, não implicam assim a paciente não poder ter uma gestação, ou tem algumas doenças que vão implicar. Olha, no seu caso, como você tem esse problema, não é indicado você ter uma gestação. A princípio, não. Se uma paciente que tem alguma patologia pré-existente, seja ela qual for, se ela desejar engravidar, o ideal é que faça o acompanhamento pré-concepcional dessa paciente. A gente saiba já quais são essas patologias, estabilize elas antes, para ela iniciar a gestação da forma mais saudável possível. Perfeito. Bom, um tema bastante comum de se ouvir é sobre a eclâmpsia, pré-eclâmpsia. Então, você pode explicar para a gente o que é isso e quais os principais sinais e riscos que estão associados a essa patologia? A pré-eclâmpsia, ela é uma síndrome hipertensiva que ocorre após a 20ª semana de gestação. O diagnóstico dela, a gente tem que ter uma hipertensão nessa gestante associada a uma proteinúria ou uma hipertensão
associado a algum sinal de alarme, né? Alguma disfunção orgânica. Essa disfunção orgânica pode ser uma insuficiência renal, pode ser um edema agudo de pulmão, pode ser disfunções neurológicas, né? As principais complicações dela, como o próprio nome já diz, pré-eclâmpsia. A principal é eclâmpsia, que são as convulsões tônico-clônico generalizadas. Quando a paciente tem essa convulsão, acaba virando uma emergência. A gente tem que estabilizar ela com sulfato de magnésio. Após a estabilização dessa paciente, tem indicação de resolver essa gestação da forma mais rápida possível. Outra complicação bem comum é a síndrome HELP, que é um mnemônico de hemólise, diminuição das plaquetas e aumento das enzimas hepáticas. Esse conjunto de alterações laboratoriais pode trazer diversas complicações para a gestante, né, como a coagulação intravascular disseminada, que é gravíssimo, como pode trazer diversas complicações para o bebezinho também. E daí, nesses casos, muitas vezes, como já passou da 20ª semana, é indicado, por exemplo, a paciente passar por uma cesárea ou não? Depende. A gente vai ter que avaliar a idade gestacional dela, né? Se ela chegar a ponto de ter uma eclâmpsia, tem indicação de resolução. Uma síndrome HELP, a gente tem que avaliar o quanto que está alterando esses exames laboratoriais e qual que é a idade gestacional dessa paciente, né? Por exemplo, uma paciente de 34, 35 semanas é prematuro, mas a gente já pode resolver essa gestação, né? Um bebezinho que tem uma boa vitalidade para aguentar a vida aqui fora. Se for uma muito recente, 29, 30 semanas, a gente tem que avaliar. Aí, se a mãe está correndo muito risco, aí tem indicação de resolução, mas se está estável, a síndrome HELP, por exemplo, dá para a gente esperar um pouco para resolver essa gestação. Então, a gente vai ter que avaliar cada caso e individualizar essas alterações que ela está tendo. Por isso a importância, né, de ter realmente um médico que te acompanha durante toda a gestação, sabe, né, de toda a trajetória durante esses 9 meses para poder dar essa orientação. Porque é como você falou, né, doutor? Cada paciente é diferente, então cada paciente vai ter que ser abordado de uma forma diferente, né? Então, realmente muito importante. Bom, como que é feito o acompanhamento de uma gestante com pré-eclâmpsia para garantir essa segurança, tanto dela quanto do bebê? A partir do momento que a gente tem o diagnóstico da pré-eclâmpsia, primeiramente as consultas do pré-natal têm que ser mais próximas umas das outras, para a gente avaliar como que está a vitalidade dessa gestante e como que está a vitalidade desse bebezinho, né? Tem alguns exames específicos que a gente faz para rastreio de pré-eclâmpsia e para a gente ver como que está evoluindo essa doença, essa patologia, né? Então, tem exames específicos laboratoriais para rastreio, ultrassom para a gente avaliar como que está esse bebezinho, como que está a vitalidade dele. Tem algumas alterações específicas no ultrassom, principalmente de Doppler, que a gente avalia se esse bebezinho está bem ou não lá dentro. O mais importante é ter esse acompanhamento de perto, com o médico especialista, com exames laboratoriais, com ultrassom. Se a paciente estiver evoluindo bem, de forma estável, a gente pode levar essa gestação até as 37 semanas, que é o termo, não se indica levar mais do que isso. Se por um acaso essa doença desestabilizar, se tiver alguma alteração clínica laboratorial, aí a gente tem que avaliar até resolver antes essa gestação. Mas o pré-natal ele é fundamental para a gente fazer esse acompanhamento. E daí esse acompanhamento, você falou que ele é um intervalo mais curto, né? Isso. Seria mais ou menos a cada quanto tempo? Vai depender da idade gestacional e de como que está essa doença. Mas após as 30 semanas, idealmente é um acompanhamento semanal, com exames semanais, consultas semanais. Bem mais próximo. bem mais intenso, né? Aham. Se fosse uma gestação de risco habitual, a gente vai aí a cada 3, 4 semanas, né? Quanto mais para o final da gestação, mais próximo ficam as consultas. E se tiver um diagnóstico de pré-eclâmpsia, tem que ser bem próximo mesmo. Perfeito. E doutor, você falou, né, sobre algumas alterações da mãe. E no bebê, quais alterações que ele pode ter devido a essa eclâmpsia da mãe? O principal é restrição de crescimento, pode ter alterações placentárias, né? E é a principal causa de prematuridade no Brasil, né? Então, a pré-eclâmpsia é a principal causa de prematuridade. Mas as principais alterações são a restrição de crescimento.
Perfeito, doutor. Bom, além da eclâmpsia, a gente também tem a diabetes gestacional, que você até chegou a comentar um pouco. Então, isso a gente sabe que não só no Brasil, mas no mundo, o diabetes é uma doença que tem aumentado de forma muito significativa. Então, quais fatores aumentam o risco dessa gestante de desenvolver essa diabetes durante a gestação? A gente tem alguns fatores de risco, né? Mas os principais. Paciente que teve alguma gestação com diabetes gestacional anteriormente já vira um fator de risco. Idade materna avançada, e na obstetrícia a gente considera 35 anos já é uma idade materna avançada para gestante, né? Sedentarismo, mas o principal fator de risco disparado é a obesidade. Esse é o principal fator que leva à diabetes gestacional. Nossa. E, infelizmente, associado, né, à diabetes, a gente vê o aumento da obesidade, assim, de forma estrondosa no Brasil, no mundo. Então, Sim. durante daí essa gestação, você passa também alguns encaminhamentos de como se alimentar, tudo isso é passado daí durante a consulta, como que você faz? Tem algo assim que ajude? Sim, a gente faz a orientação para essa paciente do que ela pode, não pode, o que ela deve comer, priorizar proteínas, carnes, ovos em geral, diminuir a ingesta de carboidratos, principalmente de carboidratos simples, priorizar carboidratos mais complexos. A gente passa sim um acompanhamento multiprofissional, a gente tem orientação de nutricionistas para poder orientar tanto a gente quanto a paciente, ter um acompanhamento mais especializado e que a gente possa adequar à realidade dela também. Atividade física seria uma opção para Com gestante ou certeza, com certeza. É, A gente tem que saber orientar a atividade física de leve a moderada, né? Então, atividades em torno de 3 a 5 vezes por semana, orientar uma caminhada, uma hidroginástica, um alongamento. Tudo isso a gente tem que adequar à realidade dela, né? Então, a paciente que é totalmente sedentária, ela tem que começar devagar, né? A gente não pode orientar algo muito, né, muito intenso para ela de início, mas sim, começar com uma caminhada, nem que seja 20 minutos por dia, 3 vezes por semana, isso já vai ajudar ela na questão do controle da diabetes, no controle glicêmico da doença dela. até também, né, para ajudar ela depois nesse pós-parto, conseguir perder também, né, Sim. esses quilos adquiridos. Doutor, você falando, me lembrou de um vídeo que viralizou alguns anos atrás, que foi de uma gestante que estava na academia fazendo agachamento, né, Uhum, com muito peso. E uhum, daí os comentários embaixo eram assim, as pessoas assustadas se aquilo sim. realmente, né, não faria mal para o bebê. O que você orienta, assim, realmente, dependendo da condição física dessa paciente, ela pode fazer atividades tão intensas assim ou não? Pode, depende da idade gestacional dela. Às vezes é uma paciente que já era acostumada a fazer uma prática de atividade física previamente, ela já está acostumada com aquilo, o corpo dela já está acostumado com aquilo, né? Não tem nenhum fator que proíba isso, né? Por exemplo, às vezes um colo curto, uma insuficiência de colo, alguma coisa assim, um trabalho de parto prematuro prévio, né? Que são contraindicações a esse tipo de atividade, né? Um paciente que é saudável, que já praticava atividade física, se ela já está acostumada com essa carga, então não vejo problema para ela fazer essa atividade física, não. Ah, perfeito. Né? Então, né, quem está nos ouvindo, que já pratica exercício, quer continuar praticando durante a gestação, então pode ficar tranquila aí, né, que tá liberado. Isso, sim. Seguindo as recomendações, né? Sim, seguindo as recomendações, na grande maioria das vezes a gente vai incentivar a prática de atividade física. Perfeito, doutor. Bom, doutor, então para essas futuras mães que recebem esse diagnóstico de diabetes gestacionais, quais são essas recomendações e os cuidados mais importantes que você orienta para que ela venha ter uma gestação saudável? Tem 3 pilares que eu costumo falar da diabetes gestacional que a gente tem que abordar na gestante, né? Então, a primeira é a dieta. Então, a gente vai ter que abordar questão de ingesta de proteínas, de carboidratos, ter orientação de um nutricionista junto com a gente. Atividade física, como a gente acabou de falar, orientar sobre intensidade,
frequência que essa gestante pode realizar. A atividade física vai diminuir a resistência insulínica dela, então isso vai ser muito bom para o controle da diabetes gestacional dela e o controle glicêmico. O controle glicêmico é fundamental para ela e para a gente ver como que está evoluindo essa patologia, como que está evoluindo a diabetes, né? A gente tem que orientar, ela vai ter que furar o dedo, infelizmente, depois do diagnóstico, pelo menos 3 vezes por dia, trazer para a gente, e através dessa medição a gente vai ver se essa diabetes está bem compensada, se não está bem compensada, se a gente vai precisar iniciar uma medicação, e nesses casos a gente opta por sempre iniciar com a insulina, né? Então, esse controle é fundamental para a gente. Tem alguns outros exames que a gente pode solicitar para a gente avaliar como que tá. O ultrassom, se é uma diabetes descompensada, ele traz sinais para a gente. Um líquido amniótico aumentado, um bebezinho grande para a idade gestacional. Então a gente tem alguns outros meios de avaliar como que está essa doença, se ela está compensada ou não. Mas o principal são esses 3 pilares: dieta, atividade física e o controle glicêmico. Excelente. E daí, então, é todo um acompanhamento multidisciplinar, Isso. né? Então, Uhum. passa com você, passa com outros profissionais para Passa. para determinar realmente tudo que for necessário durante Isso. essa gestação, né? Para a gente poder orientar da melhor forma possível essa gestante, né? A gente passa algumas orientações já na consulta de pré-natal em relação a hábitos alimentares, à atividade física, mas ter o acompanhamento do nutricionista, que é um profissional só dessa área, ajuda mais ainda. E o nutricionista vai entender também a realidade dessa paciente para adequar o que ela vai comer e o que ela não vai comer. Mas óbvio que a gente vai ajudando durante o pré-natal também. Excelente, doutor. Bom, além da pré-eclâmpsia, do diabetes, que outros problemas de saúde são comuns durante a gravidez e como eles podem ser evitados e também, se já diagnosticados, como que é feito um tratamento? Tem diversas patologias que podem surgir durante a gestação, né? Algumas a gente até espera que vá surgir. Por exemplo, a anemia ferropriva. A gestante agora, o corpo dela tem que dar conta de suprir 2. Então, assim, às vezes não vai ser suficiente, vai surgir anemia. A gente espera que isso aconteça. É próprio da gestação. Então, a gente vai ter que orientar, voltando de novo à dieta, né? Uma dieta rica em proteínas, então carnes, ovos, feijões, legumes, né? Na grande maioria das vezes, a gente vai precisar suplementar ferro para essas pacientes. A gente vai acompanhando com exames durante o pré-natal. Outras patologias que podem surgir no início da gestação é bem comum a hiperêmese gravídica, então que é náuseas, vômitos. Isso se dá pelo aumento do beta-HCG no início da gestação. Então a grande maioria das pacientes vão ter em algum período náuseas, vômitos. Então a gente tem que orientar ela a fracionar as refeições ao longo do dia, né? Fazer pequenas porções ao longo do dia, várias vezes ao dia. Se não for suficiente, a gente entra com algumas medicações para ajudar essa paciente. Outras patologias que podem acometer refluxo, até pelo aumento do bebezinho, do útero, isso vai comprimir algumas estruturas aqui na região do abdômen, isso vai causar também uma sensação de queimação própria do refluxo. Então, tem algumas orientações que a gente passa em relação à alimentação, evitar alimentos fortes, como café, chocolates, essas coisas, isso vai ajudar ela nesses sintomas. E, entre outras patologias, tem distúrbios de tireoide, no finalzinho da gestação, os pacientes vão ter bastante dores nas costas, por próprio aumento do útero ali, do bebezinho, né? Mas tudo isso a gente vai fazendo ao longo do pré-natal um rastreio, a própria paciente traz isso pra gente e a gente vai tratando conforme ela vai trazendo essas queixas pra gente. Doutor, você comentou sobre anemia ferropriva, né? Uhum. Eu já ouvi falar, acredito que assim como eu, outras pessoas, que mulheres que seguem uma dieta vegetariana têm uma maior dificuldade em engravidar por conta da falta de ferro. Isso é realmente verdade ou não tem nada a ver? Depende. A gente vai ter que avaliar como que é essa dieta dela e como que é ela por um todo, né? Se ela é uma mulher saudável, se ela não tem nenhuma outra patologia, se ela é uma mulher saudável, apesar da dieta vegetariana ou vegana, a princípio não traz dificuldades para
na fertilidade dela, né? Não vai ter dificuldades para engravidar. Mas durante o pré-natal, a partir do momento que ela engravida, vai ser uma paciente que com certeza a gente vai ter que suplementar ferro para ela. Excelente. E, doutor, outra curiosidade, porque a gente vai conversando e vão Uhum, surgindo dúvidas, e acredito que, assim como eu, quem está nos ouvindo também tem essas dúvidas. Se ouvia muito dizer que esse refluxo era causado quando o bebê tinha muito cabelinho. uhum, Tem alguma coisa a ver ou não? É só realmente boatos que as vós, tataravós uhum. contavam. Na prática clínica, os pacientes trazem bastante isso. E de fato, quando a gente vai fazer ou parto ou cesárea, saem os bebezinhos bem cabeludinhos, né? Mas assim, não tem nenhum estudo que comprove assim, o bebê mais cabeludinho aumente a questão de azia, de refluxo. Mas na prática a gente acaba vendo sim. Sai lá um cabeludinho, a gente fala, teve bastante azia, bastante refluxo, elas falam que sim. Então na prática a gente vê um pouco mais sim. Que legal, doutor. Uhum, Então, olha, foi boa, bem pertinente a pergunta, porque uhum, acredito, então, que seja uma realidade, né? Falta sim. apenas essa comprovação científica, mas é como a gente sabe, né? A vivência da prática mostra muitas coisas que às vezes a literatura ainda não tem conhecimento, Sim, né? né? Mas Às quem tá vezes, ali no dia a dia é, sabe. às vezes a prática vai trazer algo que a literatura às vezes não consegue mensurar, né? Que é algo do dia a dia mesmo, né? Sim, com certeza. Bom, falando sobre essas questões, saúde gestacional, então, você que faz esse atendimento, qual é o papel desse pré-natal na identificação, no controle de problemas e principalmente na boa manutenção dessa gestação, tanto para a mãe quanto para o filho, né? O pré-natal ele é essencial, não tem como abrir mão dele. Vai ser no pré-natal que a gente vai fazer o rastreio de diversas doenças, seja da diabetes gestacional, seja de pré-eclâmpsia, se a paciente tiver fatores de risco. Vai ser no pré-natal que a gente vai orientar sobre vacinação, que vacinas a paciente pode tomar, que vacinas a gestante não pode tomar, nem todas são indicadas para a gestante, né? A gente vai fazer um rastreio de todas as patologias, patologias pré-existentes, a gente vai tentar estabilizar durante o pré-natal. A gente vai, no pré-natal, fazer uma avaliação da vitalidade desse bebezinho, seja ali na consulta, ouvindo o coraçãozinho, seja pedindo exames. A gente vai avaliar essa paciente através dos sinais vitais dela, a gente vai medir a pressão, vai ver como que ela tá e como que ela tá lidando com a gestação em si. A gente vai ver se até a questão emocional dela, né? Questão de ansiedade, de estresse, tudo isso a gente vai avaliando pelo pré-natal também e vai orientando ela. Então, assim, é fundamental. Com certeza, né? É, É uma parte que nunca, em hipótese alguma, deve ser negligenciada. sim. E é até nesse momento de pré-natal que vocês podem decidir, né, qual que vai ser o parto Isso. normal, Uhum. parto, é, a Cesárea. cesárea. Então, hoje, na prática, você até comentou que mulheres acima de 35 anos já é considerado né, uma gestação um pouco mais Idade tardia. materna avançada. Uhum. Essas pacientes, a recomendação tem uma diferença? Essas pacientes tendem a ter mais cesárea ou não? Pode seguir um parto normal, tranquilo? A idade, a princípio, não interfere, né? A gente vai orientar no pré-natal sobre a melhor via para cada paciente, o que que ela deseja também, se é parto normal, se é cesárea. São poucas as contraindicações a parto normal, né? Então, se é uma paciente que chega para a gente já com duas cesarianas ou mais, aí sim contraindica a parto normal. A partir daí a gente vai optando por manter sempre a cesariana por uma questão fisiológica do próprio útero, por cicatrizes uterinas, então contraindica o parto normal. Na medida do possível, a gente tenta incentivar o parto normal, mas é uma decisão conjunta do médico com a paciente. Nosso papel é orientar ela os benefícios e riscos de cada um, tanto o parto normal quanto a cesárea. Excelente, doutor. Uhum, Então é por isso, né? Por esse e tantos outros fatores que o pré-natal ele é tão importante ter realmente o seu médico que te acompanha desde o início até o fim, porque uhum, é uma decisão muito importante que
Com certeza vai ser um momento marcante Sim. para essa mãe, para essa família. Então, Uhum. realmente tem que ser tudo bem planejado, Sim, com né? certeza. Bom, doutor, como que o estilo de vida da gestante, como dieta, atividade física, impacta tanto na saúde dela como na saúde do bebê? Impacta de várias formas positivas, né? Começando pela gestante. Estilo de vida saudável, dieta, atividade física, vai trazer para ela uma experiência da gestação muito mais agradável para ela, vai trazer mais saúde para ela, vai prevenir doenças, pelo menos vai diminuir muito o risco de uma diabetes, de uma hipertensão, de um sedentarismo, de uma obesidade, né? Pro bebezinho, vai se desenvolver de uma forma mais saudável. E isso vai trazer impacto até para a vida futura desse bebezinho. É, filhos de mães sedentárias, que passaram por obesidade durante a gestação ou uma diabetes, esses bebês, na vida adulta deles, eles têm uma propensão muito maior a ter uma síndrome metabólica, seja uma diabetes ou uma hipertensão. Então, às vezes, um pré-natal, uma gestação saudável previne doenças lá 20 anos depois para esse futuro jovem adulto, né? Então, o pré-natal ele vai ser fundamental e o controle que a gente faz para a paciente, que a própria paciente vai cuidando de si mesma, é essencial. Nossa, é excelente a sua colocação, doutor, porque hoje a gente tem bastante conhecimento, sabe-se da importância das atividades físicas, não só para a gestação, mas para uma vida saudável em si. Uhum. E com certeza uma mãe ama muito o filho Sim. e saber que os maus hábitos dela vai acarretar diretamente na saúde do filho, Uhum. pode ser, né, aquele incentivo a mais para que ela se cuide, para que ela venha, Exatamente. né, planejar essa gestação, se cuidando para que esse filho venha ter saúde, seja não só na fase de bebê, mas na fase adulta, né? Sim, com certeza. E ter relação direta, um bom pré-natal, uma mãe saudável vai impactar sim na saúde do filho, não só durante a gestação, mas anos depois também. Excelente, doutor. Bom, e que conselhos você daria às gestantes sobre os cuidados diários para uma gestação mais tranquila e mais segura? Além da dieta, atividade física que a gente acabou de falar aqui, eu queria enfatizar um pouco a saúde mental dessas gestantes. Então, durante a gestação, vão ter alterações hormonais, vão ter alterações físicas no corpo dessa mulher e até alterações sociais, como que ela vai lidar com a sociedade, como que a sociedade vai lidar com ela, pelo fato de ela tá gestante. Então, a gente tem que ter um cuidado a mais com a saúde mental dessa paciente. Uma paciente mais estressada, ela vai produzir mais cortisol. Produzindo mais cortisol, vai passar para esse bebezinho, para esse feto. E isso vai impactar ao longo dos anos também, até lá na adolescência, do ponto de vista social, que é um pouco mais complicado, né? Um momento mais delicado. Esses adolescentes que são filhos de mães mais estressadas, eles vão ser pessoas mais reativas, mais estressadas, né? Até tem um estudo que saiu recentemente, que foi feito com 300 gestantes, eles avaliaram o nível de estresse e fizeram uma avaliação placentária de pacientes mais estressadas em relação a pacientes menos estressadas. As pacientes mais estressadas tiveram algumas alterações na placenta que impactaram diretamente no desenvolvimento neurológico e do cérebro dessa criança. Então, isso corrobora que a gente tem que cuidar do nível de estresse, da ansiedade dessa paciente. Então, a gente tem que ter um cuidado no pré-natal. A gente tem que observar se é uma paciente que está mais ansiosa, está mais estressada. Tem que orientar ela a buscar uma ajuda profissional de um psicólogo, de alguém da área da saúde. E no pré-natal a gente faz esse acompanhamento e a gente tem todo esse cuidado para saber orientar essa paciente, para ela cuidar da saúde dela, dieta e atividade física. Atividade física vai prevenir, pelo menos vai ajudar a diminuir os níveis de estresse dela. E para que ela tenha a gestação mais saudável possível para ela e para o bebezinho dela e ao longo dos anos também. Excelente, doutor. Uhum. Esses dias repercutiu bastante na internet o vídeo da Tata Werneck falando Uhum. sobre as dificuldades dela na gestação, porque assim como você comentou, muitas mulheres, acredito, né, a maioria, como Aham. você falou,
passam por essa fase de náusea, de vômito, e às vezes isso é realmente algo que incomoda muito a paciente. E ela comentou, chegou a se emocionar nessa entrevista, falando sobre isso, de o quanto ela foi, muitas vezes, acusada pelas pessoas por ela não estar feliz durante a gestação. É o que ela falou. Isso não interferia no amor dela pelo filho, mas isso era um reflexo da situação de desconforto extremo que ela estava passando. Então, realmente, o que você falou sobre isso é muito válido. A Uhum. paciente buscar uma ajuda e as pessoas também terem um pouco mais de empatia com essa gestante. Porque Sim. nem sempre vai ser, né, doutor, 9 meses de maravilhas, né? Não. Uhum. Então, Uhum. realmente. No pré-natal, a gente vai tentar observar, a paciente vai trazer essas queixas para a gente, né? E a gente tem que ter esse acompanhamento profissional, né? Seja um nutricionista para tratar uma diabetes, seja um educador físico para orientar ela em relação à atividade física, seja um psicólogo, alguém da área da saúde mental para saber lidar, porque são muitas alterações durante a gestação, né? Os hormônios mudam muito, então assim, o estado mental dessa paciente vai mudar. Nem sempre vai ser as mil maravilhas. A gente espera, a gente trabalha para que seja, mas nem sempre vai ser. Mas a gente tem que identificar e a gente está preparado para lidar com essas alterações e trazer a melhor experiência possível da gestação, né? Porque é um momento da mãe com seu filho, né? Então a gente tem que tentar proporcionar o melhor momento possível para os dois. Com certeza, doutor, com certeza. Bom, a gente vai para perguntas de pacientes da Guia Saúde que enviaram. A paciente da Guia Saúde mandou: estou grávida do meu primeiro filho e tenho histórico de hipertensão na família. Quais exames devo fazer para acompanhar de perto minha saúde e prevenir complicações? Então, assim, só o fato de ela ter um histórico na família de hipertensão não quer dizer que ela vá desenvolver uma hipertensão ou uma pré-eclâmpsia durante a gestação. Mas sim, a gente tem que fazer o rastreio para essas doenças. Durante o pré-natal, a gente vai sempre medir a pressão dessa paciente. Se for necessário, a gente vai pedir para ela medir algumas vezes em casa, trazer essas medidas para a gente. Tem alguns exames de sangue específicos que a gente solicita, que a gente fala que é um rastreio de pré-eclâmpsia. A gente faz durante o pré-natal também. E a gente tem que avaliar fatores de risco. Então, fatores de risco para hipertensão ou pré-eclâmpsia, pacientes diabéticas, pacientes com obesidade, são fatores de risco que pode sim levar a gente a depender, a já entrar com a profilaxia da pré-eclâmpsia, né? Com medicações como a AS, o CAUS, que a gente faz a partir das 12 semanas, mas a gente avalia fatores de risco. Se a paciente é saudável, é uma paciente magra, que faz atividade física, que cuida da dieta, às vezes só o fato de ter um histórico na família não vai levar ela a ter uma hipertensão, uma pré-eclâmpsia, mas mesmo assim a gente faz todo o acompanhamento durante o pré-natal. Excelente. A segunda paciente mandou: tenho 32 anos e fui diagnosticada com diabetes gestacional no meu último exame. Estou preocupada com minha alimentação e com o que posso fazer para evitar os problemas. Então, em relação à alimentação, não tem muito segredo. É diminuir a ingesta de carboidratos, é diminuir a ingesta de doces, optar por carboidratos mais complexos, batata doce, por exemplo, evitar arroz branco, a batata inglesa, tudo isso a gente passa no pré-natal. Orientar a atividade física, conforme ela tolerar, conforme a realidade dela, a gente passa essa orientação. Em relação a ela já ter o diagnóstico da diabetes gestacional, ela vai ter que fazer o controle glicêmico em casa e trazer para a gente. Se o controle estiver adequado, se essa diabetes estiver bem compensada, provavelmente ela não vai ter nenhuma complicação, provavelmente não vai ser algo que vai repercutir no seu bebezinho. Se estiver descompensada, aí sim pode trazer algumas complicações. Mas fazendo o pré-natal regularmente, a gente solicitando os exames que a gente tem que solicitar, seja de sangue, seja ultrassom, a tendência é que seja um pré-natal tranquilo, com alguns cuidados a mais, mas que a gente pode evitar sim as complicações.
Bom, doutor, e você com a sua vivência, né? Você hoje já está na residência, faz a residência aqui no Hospital Santa Casa, que é um hospital de um porte bem grande aqui em Maringá, recebe Uhum. muito público. E, doutor, como que é essa vivência do dia a dia? O que você vê, né, e pode relatar aqui pra gente que você observa durante seus atendimentos na área de ginecologia e obstetrícia? Então, a residência de ginecologia e obstetrícia, ela tem 3 anos. Eu estou no segundo ano agora de residência, terminando o segundo ano. A nossa realidade é muito hospitalar. Então, a gente acompanha as gestantes de alto risco. No hospital, a gente tem um fluxo bem grande de gestantes de alto risco, com as mais diversas patologias, diabetes, hipertensão, pacientes com histórico de trombose, trombofilia. A gente faz um acompanhamento em ambulatório de alto risco. Então, muitas pacientes de cidades vizinhas aqui a Maringá, que têm um pré-natal de alto risco, elas vêm acompanhando com a gente no nosso ambulatório. É uma rotina bem intensa, que a gente tem muitas pacientes internadas, a gente faz muitas cirurgias, sejam cesarianas, a gente faz outras cirurgias também, com pacientes que tenham sangramentos uterinos anormais, pacientes que tenham complicações como gestação ectópica, às vezes um aborto, alguma coisa, tudo isso a gente tem na nossa residência. A gente tem muitos pacientes internados, a gente faz o acompanhamento, às vezes uma diabetes descompensada, uma hipertensão descompensada, a gente estabiliza esses pacientes no hospital e a nossa rotina é essa. São muitas pacientes, a gente passa a visita pela manhã, a gente opera muito à tarde e esse é o nosso dia a dia. Além disso, a gente tem um ambulatório que a gente faz o pré-natal, a gente faz ambulatório de ginecologia geral também, seja uma reposição hormonal, colocação de DIU, pacientes que trazem queixa de climatério, de menopausa. Então, esse é basicamente o nosso dia a dia da residência. Com muitos plantões também, plantões diurnos, noturnos. Então, assim, tem que gostar bastante, porque é puxado, mas vale muito a pena. E o bebê, ele não avisa quando ele quer vir ao mundo, né? Não. Então, assim, tem que estar realmente preparado, porque é aquela coisa repentina, não é, doutor? Às vezes a gente está no plantão, é 2, 3 da manhã, tá relativamente tranquilo, daqui a pouco chega um parto, dois. Tem plantões que a gente chega a fazer 3, 4 partos de madrugada, às vezes chega emergências, né, que a gente tem que optar por uma cesariana, né? Então é bem intenso assim a nossa rotina, mas é muito boa. Com certeza, eu imagino, Uhum, né? É um momento realmente único e uhum, ver uma nova vida nascendo realmente uhum. acho que é uma das experiências mais incríveis que o Sim, profissional ele pode, sim. pode viver, né, doutor? Acho que foi uma das causas que me levou a escolher, porque você fazer um parto, você fazer uma cesariana, eu acho que é um momento único para a gente como médico e para aquela família que está recebendo aquele bebezinho, né, que está chegando à vida naquele momento, né? Eu costumo dizer, a residência ela é muito puxada, a gente fica cansado sim, mas é essencial para o nosso aprendizado, então vale muito a pena. Bom, doutor, agora a gente vai encaminhar para perguntas de resposta rápida e começando então, alerta máximo. Quais sintomas que uma gestante, ao observar, deve correr para o atendimento médico? Uma paciente que já tem um histórico de hipertensão, pré-eclâmpsia, ela tem que observar. Se ela tiver uma dor de cabeça muito forte, cefaleia, epigastralgia, que é a dor nessa parte superior aqui do abdômen, ou escotomas visuais, que é a turvação visual. Se ela tiver qualquer um desses sintomas associado a uma hipertensão, ela tem que correr para o hospital. Excelente. Mito ou verdade? A mulher, durante a gestação, ela pode ou não pode pintar o cabelo? Verdade. É contraindicado usar química no cabelo, progressiva, pintar o cabelo, por conta da química mesmo, que acaba absorvendo um pouco no corpo da gestante e pode passar pro bebezinho, então é verdade. Bom, doutor, além do pré-natal, a gente também pode fazer um acompanhamento com essa gestante, né, com essa paciente que deseja gestar. Como que funciona esse acompanhamento? Quanto tempo antes dessa mulher engravidar ela pode começar as consultas para que ela venha desenvolver uma gestação saudável?
É bom que ela comece já um acompanhamento antes de engravidar, fazer as consultas pré-concepcionais que a gente fala. Idealmente, uns 6 meses antes, já é bom ela começar esse acompanhamento. A gente pede alguns exames para ver parte hormonal, para ver a parte metabólica dela, para ver como que tá o colesterol, como que tá os triglicerídeos. Se caso estiver alterado, a gente tentar estabilizar ela até o momento dela engravidar. A gente já começa a suplementar algumas vitaminas antes de ela gestar. Por exemplo, o ácido fólico é importante que a gente comece a suplementar antes dela engravidar. O ácido fólico ele vai ser responsável pelo fechamento ideal, correto do tubo neural desse bebezinho. E esse fechamento ocorre bem no início da gestação, até ali pela sexta semana de gestação. E geralmente as mulheres descobrem que estão grávidas com 8 semanas, 9, 10 semanas. Então é ideal que já tenha esse acompanhamento prévio, a gente já comece a suplementar algumas vitaminas, entre elas o ácido fólico, a depender até um ferro, a gente já começa a suplementar. Os exames que a gente pede antes, se tiver qualquer coisa alterada, a gente já vai tratando, a gente já vai tratando para ela entrar na gestação da melhor forma possível, da forma mais saudável possível, para que esse bebezinho se desenvolva da forma mais adequada possível. Você falando, eu fiquei realmente pensando, né, sobre a importância, porque hoje a gente vê que muitas mulheres realmente descobrem que estão grávidas com a gestação já avançada. Então é importante, né, quando você realmente deseja fazer essa gestação, quando é algo programado, já começar esse acompanhamento, porque às vezes tem uma deficiência, nem sabe, e isso Isso. dificulta, né, aumenta esse tempo de espera para conseguir gestar, né, doutor? Às vezes nem todo mundo está fazendo aqueles exames de rotina anuais que devem colher. Então, quem tem o desejo de engravidar, é bom uns 6 meses antes já começar o acompanhamento com o ginecologista, né? A gente já passa alguns exames e a gente vai estabilizando ela, vai tratando o que for necessário para ela entrar da forma mais saudável possível. Doutor, e falando sobre essa alimentação da mãe, existe uma correlação do que a mãe come com o paladar do bebê? Até saiu um estudo sobre que foi dado cápsulas de couve e cenoura para essa mãe ingerir para que não houvesse interação do paladar dela com o do bebê. E teve realmente, tem essa interligação, né? Depois, quando esse bebê vai passar pela introdução alimentar, como que funciona? Tem interferência sim. Da mesma forma que a gente falou que os níveis de estresse, alimentação, diabetes, tudo isso interfere anos depois nesse jovem adulto, pro bebezinho interfere também, né? Até depois que nascer, lá por volta do sexto mês de vida, quando a gente começa a introdução alimentar e começam as papinhas, alternando com a amamentação, a aceitação desse bebezinho, as papinhas vai ser melhor, alimentos mais saudáveis, ele vai aceitar de uma forma melhor. Pacientes que tiveram uma dieta mais adequada, uma dieta mais equilibrada durante a gestação. Uma dieta rica em legumes, verduras, frutas, uma alimentação saudável, isso interfere diretamente na introdução alimentar, ali por volta do sexto mês de vida, e até anos depois, assim, uma dieta que essa criança vai aceitar de uma forma melhor alimentos mais saudáveis. Excelente, doutor. Nossa, isso é realmente algo muito importante para a mãe saber também, né, ter esse cuidado durante a gestação, porque isso vai impactar diretamente ali na hora que ela for dar esses alimentos pro bebê, né, doutor? Então, facilita muito a vida das mães que Sim, estão nos ouvindo. sim, com certeza. Bom, doutor, nós estamos chegando ao final do nosso podcast e eu gostaria que você deixasse uma mensagem final para todos que estão nos ouvindo. Qual mensagem você gostaria de deixar? Então, seguindo a linha do que a gente conversou aqui em relação ao pré-natal, o momento da gestação é um momento único da mãe com o seu filho. Tem que ser da forma mais positiva possível. Ela tem que ter boas recordações. Problemas podem surgir, isso é próprio nosso do corpo, do ser humano. Mas fazendo um pré-natal adequado, um acompanhamento adequado, a gente está preparado para intervir em possíveis problemas que surjam durante o pré-natal.
A gente faz o rastreio, a gente faz o acompanhamento, a gente faz o tratamento. O importante é causar um bem-estar para a mãe e para o bebê. E quando for lá na hora do parto, que venha com saúde, trazer esse bebezinho com saúde, que ele se desenvolva da forma mais adequada possível. Então, fazer o pré-natal regularmente, seguir as orientações para que a gente previna futuras doenças. Se por um acaso surgir, a gente trate da forma mais adequada possível, para que tenha um bom pré-natal, uma experiência positiva. Muito obrigada, doutor. Quero agradecer imensamente a sua participação aqui conosco. Então, acredito que assim como foi para mim tão importante conhecer sobre todas essas possíveis doenças, os cuidados necessários com essa mãe, com esse bebê, acredito que o nosso público também foi muito enriquecido com todo o seu conhecimento, doutor. Então, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço o convite, foi uma honra participar. Espero ter contribuído um pouco de informação e com a experiência do dia a dia. Muito obrigado. E você que está nos ouvindo, você médico que deseja participar do Guia Cash, siga-nos nas redes sociais, basta seguir no Instagram, que é o Guia Cash Oficial, que algum dos nossos assessores vai entrar em contato com você e te passar todas as informações. Muito obrigada. Obrigado.